Quinta-feira, dia 4 de abril, seja muito bem-vindo à meditação do Evangelho nesta quinta-feira da oitava da Páscoa. É a alegria do ressuscitado que ainda continua contagiando os nossos corações. Eu desejo desde já que esta alegria visite o seu coração, que a paz que só o ressuscitado pode nos oferecer possa preencher todo o teu ser. O Evangelho desta quinta-feira é o de Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhe, mande essa mensagem de ressurreição para sua família, para os seus amigos, para os seus grupos. Vamos juntos ser testemunhas do ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos ouvindo o relato do evangelista Lucas sobre as aparições do ressuscitado. Depois de ouvirmos a experiência daqueles dois discípulos que caminhavam rumo a Emaús e reconheceram Jesus justamente no partir o pão, hoje nós vemos mais uma aparição, Jesus aos seus discípulos. E quando o ressuscitado aparece, a primeira coisa que ele deseja é: a paz esteja convosco. A paz que é o grande dom do ressuscitado. Quem tem Jesus vivo no seu coração, recebe a sua paz. Quem tem a certeza de ser acompanhado por um Deus que está vivo, esse não deixa que as inquietações, as turbulências da vida, as guerras tomem conta e roubem a sua paz. Mas a paz de Jesus prevalece. Que nesse tempo de ressurreição, também a paz de Jesus possa inundar o seu coração. Que em meio às suas preocupações, a correria do seu dia a dia, você deixe que esta paz visite o seu coração. Que ela dê sentido, que ela seja a tua força. Depois, os discípulos começam a questionar se era realmente Jesus ou se era um fantasma. Uma das grandes confusões que fazem é justamente essa, achando que Jesus é um fantasma. E quando Jesus mostra as mãos, os pés, quando Jesus come aquele peixe assado, é justamente para dizer que
Ele é o mesmo. O crucificado é o ressuscitado. Não é um fantasma, não é uma ilusão que eles estão tendo, é o próprio Jesus. Ele ressuscitou verdadeiramente. A ressurreição não é apenas uma figura de linguagem, não é uma imagem, não é um símbolo, não é uma teoria. Não, a ressurreição é verdade. O Senhor ressuscitou de fato, realmente. O Senhor está vivo. Não é um fantasma, não é uma ilusão de ótica, é o próprio Jesus, o mesmo que foi crucificado. Ele ressuscitou. E o Evangelho termina com Jesus abrindo a inteligência, e nós pedimos que Ele também abra o nosso entender e, acima de tudo, a nossa fé, para que nós possamos compreender as promessas de Deus e que a ressurreição fazia parte dessas promessas e que Jesus ressuscitado é o cumprimento máximo de todas as promessas de Deus. É isso que aqueles discípulos puderam compreender. É isso que nós precisamos compreender para que nós sejamos testemunhas de tudo isso. O ressuscitado envia os discípulos para eles testemunharem a ressurreição. E nós também, hoje, aí na sua casa, aí no seu ambiente de trabalho, com o seu testemunho de vida, você precisa levar esse ressuscitado. As pessoas olhando para o jeito que a gente vive, para o jeito que a gente se relaciona com Jesus, precisam acreditar também que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Essa é a nossa missão enquanto cristão. Sermos testemunhas do ressuscitado. Que o Senhor nos dê essa fé, que o Senhor abra a nossa inteligência, para que nós possamos bem realizar esta missão e onde nós estivermos, que nós possamos ser portadores deste Cristo que está vivo, ressuscitou, vencedor sobre a morte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.